está falando sobre discipulado, começa por contemplação, e eu acho muito interessante esse tema, porque esse tema é um tema que, cara, em toda a história vai ser desenvolvido na igreja. Homens e mulheres que foram discipulados e contemplaram o Senhor, contemplaram a beleza de Deus, contemplaram esse Deus maravilhoso, esse Deus que se faz presente aqui. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 1, por favor. Vamos nos atentar, porque é muito fácil a gente falar assim: contempla, sabe? Veja a beleza de Deus. O conhecimento de Deus. Porém, eu acredito muito que Deus ele só pede para a gente fazer coisas que Ele já fez. Então eu queria que você se assentasse. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 26. Deixa bem aberta aí sua Bíblia. Eu vou abrir aqui a minha. Todos acharam? Sem pressa, na paciência de Jesus, na tranquilidade do Cordeiro. E diz assim, o versículo 4 diz assim, 3 e 4 diz assim: Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. O 10, e achou Deus a porção seca da terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, viu Deus que era bom. O 12 diz assim: e a terra produzia erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O 18, Deus criando os luminares para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Enfim, todos esses versículos que eu falei, Deus ele vai olhar para aquilo que criou e vai ver que é bom. E sabe, muitas das vezes no cotidiano do dia, Fabinho, lá no escritório e tal, de vez em quando na correria, sabe, da escola, a gente não para e contempla ao nosso redor o que Deus fez de bom. Deus nessa noite está nos convidando para parar tudo, olhar para Ele e a partir dele olhar ao redor e ver o quão bondoso Ele é. Sua família, seus amigos, sua casa, seu trabalho, olhe ao redor, vê se Deus não está sendo bom, vê se isso não é maravilhoso. E sabe, contemplar o Senhor, a beleza de Deus é maravilhoso, porém, olhar e contemplar a beleza de Deus nos outros, em outras áreas, é para quem realmente está mergulhado no Senhor, mergulhado nele. Vê se isso não faz sentido para você. O homem foi criado para ver a beleza de Deus, ver a bondade de Deus. Agora, entenda, se deleitar no Senhor. Ele vai dizendo sobre isso, se deleitar no Senhor. No meu período de oração, eu falei: Deus, eu quero, sabe, compreender de uma forma mais apalpável o que seria deleitar no Senhor. Deleitar no Senhor é mergulhar num rio de correntes bravas, a fim de no fundo encontrar calmaria e beleza. Não é simples se deleitar no Senhor, sabe? Não é simplesmente parar aqui e ver e ouvir, sabe? Ver o Fabinho tocando uma bela guitarra, o Marlon, o Antônio. Não é só isso, sabe? É desafiador, mas
americana. Cara, tem que fazer certinho. É desafiador se deleitar no Senhor, coinonia. É desafiador. Não é normal. Não é comum, Larissa. Sabe? Não é convidativo, muitas das vezes. Não é. Não é, mas. Sabe? E dentro disso, estava conversando com o Gleice sobre pescaria, né, Gleice? Certo dia eu estava pescando, e aí eu estava perto ali da boca da barra. E aí o barqueiro ele falou assim: olha, presta atenção, a gente vai ter que voltar, porque a tempestade, ela está vindo ao nosso encontro. Vindo ao nosso encontro. A gente vai ter que rodear uma ilhazinha ali e, cara, fazer tipo um circuito, né? E é muito engraçado porque a gente realmente fez isso. E do lado de lá, onde a gente estava, cara, ventando, o mar estava agitado, cara, eu falei, meu Deus. E aonde a gente estava, no outro lugar que a gente foi, né? Cara, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Então, Deus é assim. Só basta a gente ter um discernimento para poder contemplar. Vai ter momentos da nossa vida que Deus ele vai ser agitado, sabe, Fabrício? Agitado, sem calma, sem descanso, dia e noite, louco, né, cara? Mas vai ter tempos que, cara, sem calma. Então, esse tempo, nós estamos calma, relax. Deus, em toda a sua grandeza, toda a sua beleza, toda a sua majestade, cara, Ele parou cada dia e contemplou. Por que não nós? Por que não você? Por que você parou de contemplar o Senhor? Ironia. Por que você parou de contemplar o Senhor? E sabe, muitas das vezes nós não temos essa resposta. Porém, a Bíblia tem a resposta. Eu queria que você abrisse em João 17, 3 e 4. Deus ama quando a gente se relaciona com a sua obra. Deus ama quando nós nos relacionamos com a sua obra. Então, que obra é essa? Que obra é essa? Deus ele criou todas as coisas, contemplou todas as coisas. Deus ele criou o relacionamento com o homem. E Deus foi ele que criou. Ele que desceu ao jardim. Não foi o homem que subiu ao céu. Então abra sua Bíblia em João 17. João 17 diz assim: a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. 4. Eu te glorifico, eu te glorifiquei aqui na terra, contemplando a obra que me deste para fazer, para realizar. Para fazer. Cristo veio para restaurar a vida relacional entre Deus e o homem, face a face. Se a gente, sabe, parou de contemplar o Senhor, Fabrício, se a gente parou de contemplar o Senhor, talvez a gente também parou de se relacionar com Deus. Isso é danoso para você, danoso para o corpo, danoso para a sua família, para o seu trabalho. Porque como podemos então falar sobre aquilo que não conhecemos? Como então podemos ministrar outras pessoas? Cara, se a gente não conhece, cara. Eu vou falar do Deus que eu não conheço. Eu vou falar
detalhes de como anunciar, sabe? Como o som toca. Sabe, porém, eu queria deixar isso bem claro para você. A gente talvez em 10, em 15, em 20, em 30, 40, 50, 100 anos, ainda é pouco para poder conhecer plenamente o Senhor. Porém, se a gente não tiver esse entendimento de que, cara, é agora, é nesse tempo, nessa hora que a gente pode buscar o Senhor, verdadeiramente contemplar a Ele, quando então nós iremos contemplar Ele? Quando então nós vamos então se deleitar na presença dEle, se deleitar no Senhor, se deleitar nele totalmente? Quando então, igreja? Olhemos para o Senhor, todas as nossas atenções, para as suas aflições nessa manhã. Minha correria do dia, sabe? Cansaço da noite. Que a gente venha, cara, se lembrar. Deus está aqui. Deus está aqui agora. Deus está aqui nesse momento. Eu preciso olhar para Ele, contemplar a Ele, viver o Senhor. Sabe, muitas das vezes a gente fala, né? E talvez fica distante, não. Ver o Senhor. Ver Deus. A Tainá pregou aqui, Êxodo 19, né? Eu amo esse trecho, porque a Bíblia fala algo, cara, poderosíssimo. Lembrar aqui agora, saindo do discurso. Aqueles que olham o Senhor são iluminados. Na verdade, eu vejo que Deus ele queria todo o povo iluminado. Obrigado, Leão. A galera da BR. Isso é maravilhoso porque Deus ele não convida só Moisés. Aquilo que aconteceu com Moisés era para todo o povo passar. Imagina todo um povo refletindo a face, refletindo Deus vazio, refletindo o Senhor. Isso é para nós. Porém, quem subirá ao monte do Senhor? É desafiador, igreja, se deleitar em Deus. É desafiador. Não é, sabe, irmã? Não é legal. Não é romântico. Tem risco de morte. Porém, Ele chama. Porém, Ele nos chama para esse lugar, Ele nos chama para esse ambiente. O Senhor nos convida. O Senhor, nessa manhã, quer que a gente deleite nele, mergulhe nele, ainda mais, ainda mais. Eu estou construindo tudo isso para a gente entrar dentro de uma realidade que está sendo gerada na comunidade, discipulado. Então, há sempre um convite: vem, vinde, suba aqui, algo do tipo. O Senhor está sempre convidando um ou mais, ou um pouco, ou alguns só. Sabe, se eu fosse definir esse convite do Senhor, esse convite a desfrutar, eu chamaria de um processo chamado discipulado. Sabe, Carol, é desafiador. Você está no seu trabalho, lá,
e as pessoas serem tocadas pela boa mensagem, a partir de alguém que se submeteu ao processo de ser discípulo de Cristo. Isso é desafiador, porque isso não vai te exigir uma reputação somente. Isso não vai te exigir que o seu noivo ou namorado concorde. Isso vai exigir a sua vida inteira, toda. E a gente precisa entender isso. Desfrutar do Senhor, desfrutar da beleza dele, é um processo. E ser discipulado, Gleice, é difícil pra caramba. Eu sou um pouquinho agitado, às vezes eu não sou calmo. Porém, em Jesus, eu tenho que ser como Ele quer. Não é como você quer, é como o Senhor quer. E isso é desafiador em todas as áreas possíveis da nossa vida. Ser discipulado pelo Senhor vai exigir da gente o nosso sim em todo o tempo, em todas as horas possíveis. Sabe, a gente acha que a jornada, a vida cristã é como um arco-íris, que no final vai ter um pau de tesouro, né? Mas na verdade a jornada cristã é uma via dolorosa. Desculpa, você precisa tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Quer contemplar o Senhor? Toma essa cruz e siga. É doloroso. Sabe, a gente quer desfrutar do Senhor, das delícias da presença dEle. Porém, esse convite não é para sinais e maravilhas somente. Eu estava vendo ontem Jones, né? E acho muito engraçado, né? Jesus, ele ministrando para os discípulos, falando quando ele libera assim: vocês irão fazer coisas maiores ainda. E aí eles se espantam: maiores ainda? Tipo, tem mais? Sim, tem mais. Porém, essa jornada, né, de discipulado, ela nos gera desconforto, sabe, Maia? É desconfortante. É o que a gente costuma conversar. Não é para qualquer um. Não é um convite, irmão Joel, para ser milionário. É um convite para abandonar tudo. É um convite já tem uns 2 anos mais ou menos que eu e a Tainá, a gente mergulhou nessa estação. E eu confesso para vocês que quando eu escolhi esse texto, dói, mas eu me alegro. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Síndica, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E eu peço a vocês, meu fiel colaborador, que ajude essas 2 mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Todas as vezes que vocês são amáveis em tudo que fazem,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo aquilo que ouviram de mim e viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. Olha para esse mesmo, gente. Sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estar de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Mas posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É desafiador o nome. Porém, Paulo está dizendo o seguinte: eu sei estar satisfeito em todas as coisas. Sabe, muitas das vezes a jornada de discipulado, apacentamento, pastoreamento não é fácil. Gente, não é fácil. Ser discipulador, cara, pastor, não é fácil. Ser discípulo também não é fácil. Vai ter momentos de, declínio, vai ter dias, maravilhosos. Porém, a gente precisa estar satisfeito no Senhor. É somente nele. É somente no Senhor. Porém, quando eu falo que é um processo, não é um processo. Deus ele vai, te experimentando. Sabe, Marcinho, tu lembra daquela palavra sobre o homem que você liberou? Que eu falei, cara, isso é um tempo da minha casa. O Senhor experimentou, a minha fé no pouco, no nada. No muito também, no dia bom, no dia mau. Porém, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Não olhe para o dia mau e fala, doce, amarga, triste vida. Não. Olhe para o dia mau e fala, Deus está comigo. Olhe para o dia bom e dê glória ao Senhor, pois Ele também fez o dia bom. E a gente precisa quebrar essa ótica de que Deus está comigo só quando é bom. Não, é isso. Por esse balãozinho colorido. Não. Não, Luciana. Deus ele está com você no dia mau, no dia de angústia, no dia de tristeza também. Sabe declarar, posso todas as coisas que me fortalecem, muitas das vezes é um jargão cristão, mentiroso, enganoso. Primeiro dia mau, junto do Senhor. Primeiro dia ruim, Deus livre. Parece o Anthony. E não é assim, irmãos. E não é assim que Deus quer. Deus, Ele quer que a gente venha estar satisfeito nele. Compreender os tempos e as estações do Pai. Senão a gente acaba se tornando um religioso profissional.
aqui eu preciso apertar um pouquinho, porque, sabe, se tornar um religioso profissional é o cara que performance. É você. De vez em quando você performa. Não tem nada a ver isso. Tá? Porém, se eu performar no meu coração estiver em Jesus, glória a Deus. Porque a performance tem que ser excelente mesmo. Agora, se a performance for para, cara, pro seu ego, pro seu coração, que queime tudo. Olha só. Sabe, a igreja, ela tem se movimentado em sala de oração, cara, reuniões de adoração, pregação do evangelho na rua. Estou falando numa esfera, sabe, da igreja no todo. Porém, isso tudo é maravilhoso. Sala de oração. Por isso, irmãos, ó, queria convidar os irmãos aí, ó, que não vem para a sala de oração, vem para a sala de oração, vem orar pela sua igreja, vem orar pelos seus irmãos, sabe, é bom, é maravilhoso acordar cedo e orar, tá? Porque a gente acorda cedo para ver Fórmula 1, para ver jogo, para Copa do Mundo, um monte de coisa, gente. Eu sou assim, né, cara? Mas nas veredas, aleluia. Então, tudo isso é maravilhoso, mas se o nosso coração não for dele, se a nossa canção não for ele, se as nossas motivações não forem dele, estamos vivendo um engano. Por isso é um processo, por isso é desafiador, por isso é convidativo, não. Vai te exigir pouco? Não. Vai te exigir tudo. Não faz sentido para a gente. Não faz sentido para a gente se deleitar no Senhor. É por inteiro. A todo tempo. E sem conter as nossas reservas. Força. Tudo. Tudo. Eu acho muito interessante mesmo quando a gente enxerga o Senhor direcionando o povo a comer o cordeiro. Eu amo essa passagem que está aqui escrito. Porque muitas das vezes a gente degusta, sim. Sabe, Reginaldo, é aquele salgadinho de queijo, é aquele kibezinho. A gente degusta assim, aquilo que agrada nosso coração, agrada a nossa vida. Porém, se a gente experimentar uma porção um pouco mais picante, a gente joga para fora. Coinonia, coma o cordeiro por inteiro. Não deguste da minha vida, assim diz o Senhor. Deleite-se por inteiro. E muitas das vezes a gente só come aquilo que, sabe, é legal aos nossos olhos. Eu trabalhei com fruta há muitos anos. Eu acho muito interessante porque em algumas religiões tem que ser perfeito, sabe? Sem mancha, sem nada, sabe? Perfeitinho e tal, sei o quê. E eu me lembro de uma estratégia de venda que é a gente vende com o olhar. As pessoas comem com o olho. Então eu posicionava as frutas, sabe? Todas bonitas, bem, sabe, legal e tal. Porém, não é isso. Deus, ele não quer que você, sabe, deguste dele. O feijão não é legal, né, gente?
Tem gente que gosta, tem gente que quer. Porém a gente está falando do Senhor, é por inteiro. A gente não come o pão, bebe o vinho, tarará. É legal, né? O que seria da ceia se a gente comer só o pão? Vou abrir na caixa de Pandora aqui. O que seria da igreja se só tomasse o vinho? Vocês veem que em todo tempo o Senhor está falando assim: ei, é por inteiro. Eu quero me revelar por inteiro. Eu quero que vocês experimentem por inteiro. O mal desse tempo é que a gente quer o Senhor em parte. E o Senhor quer se revelar por inteiro. E aí fica numa guerra. Eu quero a parte boa. Eu quero que você se arrependa. Fica aquela guerra fria. Deus não te consome, entendeu? No momento da ceia, porque Ele te ama ainda, tá? Ainda. Então, o que falta para nós? Muitas das vezes falta o pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento do Senhor. Pleno conhecimento de Deus. E eu oro para que Deus Ele libere fome sobre esse lugar. Fome sobre cada irmão nessa manhã. Porque é muito bom quando a gente está com fome, a gente chega da rua e a gente pega aquela maçã, aquela banana, sei lá, ou a gente está no churrasco, sabe, com fome, sabe, essa é aquela, é maravilhoso. A sensação que eu tenho é, chegou o melhor momento, chegou a melhor hora, e é isso que o Senhor quer, sabe? Chegou o melhor momento, chegou a melhor hora de vocês, cara, sabe? Fala assim, cara, eu estou apontando o Senhor, estou me direcionando dele, estou sendo envolvido, sabe, com algo que não é passageiro, é eterno. A grande questão nessa manhã é que Deus nos convida para a gente deleitar-se nele, desfrutar dele, nos chama para uma vida, cara, de cruz, uma vida piedosa, uma vida onde a gente vai ser discipulado por pessoas, discipulado pelo Espírito, discipulado pelas Escrituras. Isso tudo a nossa igreja ela está envolvida. Porém, quantos de nós está disposto a isso? Porque a gente só conhece, a gente só adora aquilo que a gente conhece. Eu não como João. João é ruim. É horrível. Porém, eu experimentei. O que falta para nós nessa manhã? Para a gente experimentar o Senhor. Aleluia. Deus mais uma vez está descendo no jardim. Deus ele não está preocupado com o que você vai fazer nesse momento. Ele quer que você saiba que Ele está no jardim. A grande pergunta minha para você é: você também está lá? Ao decorrer da jornada, talvez em algum momento, esses pontos que eu falei aqui, você parou de contemplar a beleza de Deus, você parou de
Senhor está convidando a coinonia novamente. Vem desfrutar de mim. Olha de onde eu tirei vocês. Olha onde